Alô, meus irmãos, graça e paz. Tudo bom com você? Espero que vá muito bem. Estou passando aqui rapidamente para deixar uma reflexão. Eu estava aqui, sentado nesse sofá, na cidade de Mutum, aqui na casa do meu cunhado, lendo um texto bíblico sobre o rei Josias e uma profecia sobre a vida dele, da profetisa Hulda, uma grande mulher levantada para um tempo exponencial naquele período de grandes avivamentos. E Hulda profetiza o cativeiro que viria, mas não nos dias do rei Josias. Ela profetizou que ele viveria um tempo de muita bonança e um tempo de muita longevidade, e que durante o seu período de reinado, a cidade de Judá, ou as tribos do sul, viveriam um tempo de paz. Historicamente, a potência mundial naquela ocasião não era Jerusalém. A potência mundial naquela época também não era a Síria. A potência mundial naquela época era o Egito, né, através de Neco, o seu grande rei e o seu grande faraó. A história vai nos contar sobre Josias de uma maneira excelente. Ele começa o seu reinado aos 8 anos de idade. Ele vai reinar aproximadamente até seus 30 e alguns anos de idade. Um reino não muito longínquo, todavia um reino muito novo. Ele teve como o seu bisavô Ezequias, que trouxe uma grande reforma. Posteriormente a Ezequias, ele teve como avô Manassés, e após Manassés veio então o seu pai. Todos os reis, tirando Ezequias, posteriormente, foram reis perversos. O que falar de o rei Manassés, que queimou todos os seus filhos, oferecendo-os em holocausto a Moloque, oferecendo no altar dos deuses estranhos. Israel estava sucumbindo religiosamente, socialmente, politicamente, e Israel estava totalmente destruído. Os reis antes de Josias fizeram de tudo para desagradar a Deus, até tentarem destruir toda a palavra escrita dada a Deus para Moisés. Eles também tentaram destruir. Não havia sequer um rolo, uma menção da escritura de Moisés para o povo. O que os guiava era a Torá. Aí eu digo Torá pensando no Pentateuco. Não havia nenhum sequer rolo do Pentateuco naquela ocasião, porque os reis haviam feito desaparecer todos os rolos. O povo não tinha direção profética, porque os profetas eram perseguidos. Só lembrar que o que antecede a Josias foi Isaías, que foi cerrado ao meio. Imagine que tragédia. Todavia, em seus dias, ainda estava profetizando, mesmo debaixo de grande perseguição, o santo varão Jeremias. E as mensagens de Jeremias não eram mensagens agradáveis, não eram mensagens palatáveis, era a mensagem de que o cativeiro viria. Aí Hulda profetiza que não seria nos dias de Josias, e que ele teria uma vida longa, porque o seu coração inclinou-se a buscar a Deus. Aos 16 anos de idade aproximadamente, ele começa a buscar ao Senhor, a orar ao Senhor e a buscar o Deus de seus pais. Ele coloca em seu coração esse intuito porque, mexendo nos escombros do templo que o seu
pai, o seu avô, havia desferido, ou seja, destruído o templo, procurando nos escombros do templo, o escrivão Safã achou o livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado. E então levou até o rei, que lendo o livro da lei, ou seja, Deuteronômio, ele decidiu fazer uma reforma em todos os sentidos, porque descobriram os rolos. Olha que coisa tremenda. Um avivamento que começou com a palavra, a releitura da palavra. A palavra de Deus que é digna de toda a aceitação. Descobriram a palavra em meio aos escombros do templo, em meio ao lixo que estava no templo. Quando se tira os lixos que estão invadindo os templos, novamente se descobre a palavra. É necessário arrancar toda espécie de lixo, toda espécie de imundície que estão nos templos, para que a palavra e a pura palavra volte a ser pregada, para que haja um avivamento. Ele, lendo a palavra, interpretaram a palavra, e ele temeu a palavra e a Deus, e promoveu uma reforma social, uma reforma de justiça, uma reforma religiosa, destruindo todos os altares que seu pai e o seu avô havia construído, e convocou o povo a voltar-se para Deus. Você conhece bem a história. Houve um avivamento e uma prosperidade nos dias de Josias que ficou marcado nas páginas da Bíblia e na página do coração daqueles que anseiam e buscam um avivamento. O que acontece é que quando nós estamos terminando de ler a história de Josias, percebemos que ele vem morrer cedo, muito cedo, no auge, porém cedo, deixando um referencial extraordinário para nós. Mas surge um ponto de interrogação. Não havia uma profecia da irmã Uda sobre ele, que ele viveria muito tempo, que ele teria uma vida longa, por causa daquilo que ele inclinou-se a fazer, a buscar a Deus? Então por que ele vem a morrer cedo? A profetisa errou? Deus é mentiroso? Tantas perguntas surgem ao nosso coração ao ler esse texto, principalmente porque nos púlpitos pentecostais e neopentecostal, quando alguém recebe uma promessa, a outra pessoa começa a fazer uma declaração profética dizendo que quem tem promessa de Deus não morre. Josias tinha uma promessa de viver muitos anos e morreu cedo. Por que ele morreu cedo, se ele tinha uma promessa? Deus mentiu? A profeta Uda ficou emocionada ao entregar a palavra? Eu penso como alguns teólogos sobre esse posicionamento. Primeiro, ele morre não por uma questão política. Segundo, ele morre não por uma questão de desobediência. O seu coração não foi desobediente. Terceiro, ele morre não porque se desviou, ele permaneceu na presença de Deus. Todavia, o texto nos diz que quando ele intenta ir à guerra contra Neco, o faraó do Egito, este lhe dá um conselho dizendo: não venha para que não morras. Não venha para que não faleça, para que ao perder a guerra você morra. A primeira coisa que temos que observar é que aquela guerra não era dele. Aquela guerra não pertencia a ele. Ele vai à guerra por causa de uma aliança.
Aqui vai a primeira lição que nós temos que aprender. Aqueles que têm promessas de Deus não devem se fiar, ou se enfiar, ou se aliançar com pessoas que estão desconectadas à sua promessa. Não se aliancie com aqueles cuja vida estão desconectadas da ventura da sua promessa. Se você tem uma promessa de Deus, ande com aqueles que vão te ajudar nessa promessa, aqueles que vão acrescentar a essa promessa, aqueles que vão te apoiar nessa promessa e aqueles que vão prolongar os seus dias para que essa promessa se cumpra. Entrar em guerra que não nos pertence, se aliançar com pessoas que estão desaliançadas de Deus, se conectar com pessoas que não estão conectadas com as promessas que Deus fez para a tua vida, é pedir a morte, é pedir o desespero, é pedir as vergonhas e é pedir literalmente as maldições sobre a sua vida. Isso para não falar que tu poderás morrer cedo e não ver nenhuma promessa se cumprir. Entenda, querido, que Deus é o Deus dos céus e que não pode mentir jamais. E que as suas promessas são fiéis e verdadeiras e que não caem por terra. E que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Todavia, se você se aliançar em entrar em demandas e guerras que não lhe pertencem, essas promessas poderão ficar engavetadas e você não ver o cumprimento delas. Lembre-se, pessoas são portas e pessoas são conexões. Então se conecte com alguém que está conectado às promessas de Deus para a sua vida. Já diz o adágio, me diga com quem tu anda e eu lhe direi quem tu és. E eu acrescento, me diga com quem tu andas e eu lhe direi aonde tu vais chegar. Fora que São Paulo disse que as más conversações, ou seja, as péssimas amizades, elas corrompem, elas mudam, elas trazem tragédia. A segunda coisa a ser aplicada, por que Josias morre cedo e não vê as promessas se cumprirem em sua vida, as promessas fidedignas que Deus usou Uda, é porque Josias não apenas se aliançou a pessoas erradas, não apenas foi buscar uma guerra que não lhe pertencia, mas também Josias tomou decisões erradas. Decisões destinam destinos. O que você é hoje o é por causa da decisão tomada ontem. E o que você será amanhã o será por causa das decisões tomadas hoje. Deus te deu essa bênção volitiva de tomar decisões. O poder da decisão não está na mão do diabo, o poder da decisão não está na mão da sociedade e nem dos influenciadores. O poder das decisões está em ti. A Bíblia declara que o Eterno disse para Caim: pecado jaz à porta, basta ti dominá-lo. Deus estava falando da decisão de não o praticar. Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está falando da decisão de não praticar. As nossas decisões decidem destino. Se ele tivesse ouvido a voz daquele santo varão, que na hora era santo, porque Deus o estava usando, certamente ele teria vivido muitos anos e não teria tomado aquela decisão trágica. Antes de fazer qualquer decisão na sua vida, tome 3 princípios. O primeiro princípio, de consultar a Deus em oração.
Consulte a Deus em oração. Busque a Deus em oração. Vá para o altar de Deus em oração. Orar ainda pode te livrar de muitos laços. Orar atrai a presença diretiva de Deus. Orar e orar faz com que o céu se manifeste em seu favor. Segunda direção, aleluia, antes de tomar uma decisão. Primeiro, ore. Primeiro, busque. Primeiro, vá falar com Deus. Segundo, busque orientação de conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselho há sabedoria. Então busque conselhos para a sua vida. Busque conselhos para o seu coração. Se alinhe a pessoas ao seu redor que lhe seja conselheira. Não tome decisões da sua cabeça, nem tome decisões precipitadas, e nem tome decisões na sua emoção, e nem na hora da raiva. Espere e busque conselho. Terceiro, se agarre à palavra, se agarre ao princípio da palavra, se agarre à Escritura, e Deus certamente te livrará de tomar decisões erradas, decisões desconectadas, decisões ruins. Glória ao nome de Jesus. Por que que ele morreu antes da hora? Por que que as promessas de que ele viveria muito tempo não se cumpriu? Já que ele honrou os seus pais, já que ele era temente a Deus, já que ele buscou o Senhor e promoveu uma reforma e um avivamento não apenas nacional, mas primeiro na sua vida. Primeiro, por causa de suas alianças. Segundo, por causa de suas escolhas erradas. Ele escolheu lutar uma guerra que não era dele. Uma guerra que não era dele. E terceiro, porque ele não foi fiel ao que Deus falou. Ele foi desobediente à voz do Eterno, no sentido de continuar vigilante em seu coração. A vigilância é irmã gêmea da prudência. O que lhe faltou foi viver debaixo da prudência. E o que é prudente? A Bíblia declara que o prudente vê o mal e se esconde. O simples passa e sofre a pena. Então, prudência é se antecipar ao mal. Prudência é se antecipar ao mal. Esse santo varão não se antecipou ao mal. Ele entregou seu coração, primeiro, a uma aliança errada. Segundo, a uma decisão errada. E terceiro, ele não pensou diretamente em seu coração no futuro. E por isso, Josias, apesar de ter sido um revolucionário, morreu fora do tempo. Morreu fora da época. Que Deus nos guarde, que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde a sua alma e que Deus te livre das decisões erradas neste 2024. Que Ele dirija os seus passos, dirija o seu coração, dirija a sua alma. Hoje eu estou na cidade de Mutum, Minas Gerais, mas amanhã estou partindo para a cidade de Serra, no Espírito Santo, para que em Jardim Limoeiro, ali na Assembleia de Deus renovada do pastor Hélio, possamos pregar a palavra de Deus, aleluia, em 2 grandes cultos no domingo, logo pela manhã e logo à noite. E trataremos sobre as coisas finais, as coisas vindouras, que trata de escatologia. Na segunda-feira, em Carapina Grande, Assembleia de Deus, ali da Cadeeso, Ministério de Carapina, mas porém Carapina Grande, estaremos pregando ali na igreja pastoreada pelo pastor Sidney. E se eu tiver bem, depois do culto, estou voltando para Rio das Ostras, a cidade maravilha. Deus te abençoe,
Deus te guarde e aonde você estiver nesse final de semana, que a mão do Eterno seja sobre a sua vida. Um grande abraço, a paz do Senhor. Ah, faz um favor para mim, vai aí nesse aviãozinho e manda esse vídeo para todos os seus amigos. Um grande abraço, a paz do Senhor.